Você conhece a ECF? No nosso vídeo anterior sobre a escrita contábil digital, nós comentamos da ECF, mas afinal de contas, o que é ECF? O que é escrita contábil fiscal? Olha, vou ser bem sincero, o Brasil poderia não ter essas coisas, né? Nós poderíamos ter uma contabilidade aceita para todos os efeitos, seja ele societário ou seja ele fiscal. Se você ainda não compreendeu bem essa diferença, volte no nosso vídeo explicando as diferenças entre contabilidade societária e contabilidade fiscal. Bom, mas já que existe toda essa regulamentação, essas distinções feitas entre legislação societária e tributária, vamos lá, vamos tentar explicar. Olha só, nós falamos sobre o SPED, fizemos o vídeo sobre o SPED, não é? E aí eu disse o seguinte, o SPED é a nossa contabilidade oficial, é a contabilidade societária. Então, o que é a ECF? A ECF é um programa do SPED onde você deve importar os dados da ECD, da escrita contábil digital, e realizar ajustes que são adições ou exclusões para que elimine-se os efeitos das novas normas de contabilidade que não são aceitas para fins fiscais. Então, por exemplo, imagine que você fez um teste de impairment, um teste de recuperabilidade de ativos. Ao fazer o teste, se você reduziu o valor dos seus ativos, você gerou uma perda, uma despesa. Ela é indedutível, o fisco não aceita. Então você tem que ir lá no ECF, criar uma adição, devolvendo essa despesa para o resultado, para o lucro contábil apurado. Porque quando você fez a despesa da perda, você baixou o valor do lucro contábil. Então agora você vai lá, ajusta, aumentando o valor do lucro contábil, tornando nulo, portanto, o efeito daquela despesa que você reconheceu na contabilidade por causa de um efeito, por causa de uma norma contábil. Então a ECF, ela começa com os saldos iniciais, que é os saldos da última ECF, mais o que você puxa do SPED, que são as suas informações, o seu lucro contábil e os ajustes de mais e menos em relação às anulações que você precisa fazer, chegando no saldo final, que gera o lucro fiscal, ou chamado lucro real. Então, esse lucro fiscal, ou lucro real, é sobre ele que as empresas vão pagar os impostos. E é ele que deverá ser distribuído para os sócios. É ele que é permitido ser distribuído para os sócios da empresa, desde que ele seja maior que que o lucro, desde que ele seja menor que o lucro contábil, né? Se o lucro contábil for menor, aí não, aí você distribui o contábil, mas ele que deve ser distribuído. Então, na verdade, a ECF é uma criação da Receita Federal, do governo, para poder resolver de fato essa diferença existente entre contabilidade tributária e contabilidade societária. É um programa que deve ser preenchido para que você demonstre o lucro fiscal com regras fiscais e tributárias e o diferencie das regras societárias que estão no SPED contábil. Tudo bem? Então, vamos lá. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificação dos nossos novos vídeos. Até mais!